Senhor, caminhando ao seu encontro, proclamando seu louvor. Ele é o Rei dos Reis e dos deuses o maior. Toda a terra te adore, ó Senhor do universo. Os louvores do teu nome, cante o povo em seus versos. Irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia também a todos que nos assistem pela TV Jornal da Cidade e pelas redes sociais. A liturgia de hoje nos convoca a revermos nossas opções e não pautar a vida pelas falsas seguranças. Dispostos a serem pessoas novas em Cristo, reunimo-nos nesta santa celebração para partilhar o corpo e sangue de Cristo, que nos garantem o acesso aos bens da vida em Cristo e em Deus Pai, nos mostrando de forma especial como é bom termos uma religião. Cantemos com alegria para dar início à nossa celebração. Eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá do interior e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer que sem religião não sei viver, não sei viver. Não sei viver. Deixa eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer que sem religião não sei viver, não sei viver, não sei viver. Não sei viver, não sei viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, queridos irmãos que nos assistem no aconchego dos seus lares. Bom dia, irmãos e irmãs que aqui se encontram conosco para esta santa celebração. A palavra de Deus nos diz que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, ensinando-nos que somos movidos por aquilo que vale mais para nós. No tempo em que vivemos, somos atraídos por muitas ilusões, que não nos dão a verdadeira alegria e a realização de estarmos bem com a nossa religião. Conscientes disso e iluminados
pela palavra que ouviremos nesta liturgia, voltemos o nosso coração para aquilo que permanece e satisfaz, educando-nos para vencer a tendência à ganância, ao acúmulo de bens materiais e à busca desenfreada daquilo que é passageiro. Firmemo-nos nos valores do alto, de onde nos vem o significado mais profundo para a nossa existência e desde onde nossa missão torna-se eficaz. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, façamos o nosso exame de consciência pelos pecados que temos responsabilidade como igreja. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Passamos ao nosso canto de perdão. Que Deus Todo-Poderoso seja misericordioso para convosco, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Passemos ao nosso hino de louvor. Glória, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos. nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. só vós sois o Santo, só vós o Senhor, Só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Meus irmãos e minhas irmãs, você que nos acompanha toda semana pela TV JC, chegou o momento de fazermos os nossos pedidos de oração. Já aprendemos aqui na Santa Missa da semana passada que Jesus nos mostrou que rezar ou orar é se conectar com Deus,
conversar com Deus como filhos amados, na certeza de que seremos atendidos. Orar conforme Jesus nos ensinou é uma forma de caminhar, é uma realidade em movimentos, criando ondas fortes de fé para que se realizem a um projeto que leva nossos pedidos ao coração diretamente de Deus, que é Pai, e nos coloca de frente a frente com a divina providência. Orar faz parte da vida do cristianismo. Então feche os seus olhos por alguns segundos e faça os seus pedidos de oração. De nossa parte, oremos pelas seguintes pessoas: Maísa Moreira, Reverendo Antônio Vasconcelos, Vânia e Ayrton Rodrigues Fernandes, Ulisses Fagundes e família, deputado Paulo Valdir e o ex-prefeito Rafael Tadeu Simões, Marina Cunha e família, Nicolina Jordão, Aguinaldo Creverson, Ana e filhos. Também oremos pelos aniversariantes desta semana: Soraya Souza, Alexandre Alves, Ana Cristina Freitas Lima, Adriano César, popular Adriano da Farmácia, Cássia Oliveira, Dom Francisco Rodrigues, Rosilda Tavares, Ricardo Romeiro, Tânia Rosa Machado, João Luiz Arruda, Reverendo Jacinto Rodrigues, Marcelo Reis, Creilson Lima e Anderson Campos de Oliveira. A todos os nossos parabéns e a bênção importante de São Francisco de Assis e de São Bom Jesus. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Oremos. Permite, ó Senhor, que a tua contínua misericórdia purifique e defenda a tua igreja, e porquanto ela não pode continuar em segurança sem teu socorro, persevera-o sempre com teu auxílio e bondade. Assim, como oramos pelo nosso povo, na certeza que seremos atendidos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vaidade das vaidades, recorda-nos o autor sagrado. Contra a vaidade e a ganância, a palavra de Deus nos convida a voltar o coração para as coisas do alto, onde está Cristo, nossa vida e riqueza. Atentos, ouçamos as liturgias de hoje. Leitura de Eclesiastes 1 e 2, versículos de 21 a 23. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento, nem mesmo de noite repousa o seu coração. Também isso é vaidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos até quando tardareis. Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, 5, 9 e 11.
Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes, e não às coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Não mintais uns aos outros. Já vos despojaste do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestiste do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Ainda não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 12, versículo de 13 a 21. Glória a vós, Senhor. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: Prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei toda a minha colheita junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom o que precisa para muitos e muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo o que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmo, mas para depois não são ricos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, meditando a palavra de Deus, a liturgia deste domingo, ela vem ao encontro da realidade em que vivemos. A abundância da ganância e muita carência de justiça, e muita falta de solidariedade e fraternidade, sobra desejo de possuir a todo o custo, e poucos têm vontade de realização do repartir entre irmãos.
O autor do Eclesiastes, na primeira leitura, medita sobre o sentido da vida, mostrando a transitoriedade e a brevidade de todas as coisas. Aconselha-nos a viver o desapego dos bens, pois a busca desenfreada pelas riquezas e a preocupação em acumular bens impedem de desfrutar os frutos do trabalho com a alegria que almejamos. Na segunda leitura, o autor fala sobre a vida cristã. Mostra que a experiência da ressurreição começa já neste mundo, no tempo presente. A experiência da ressurreição transforma a conduta e a maneira de pensar. Cuidar das coisas do alto, não do que é da terra. Não se trata de viver de forma alienada. Consiste em se deixar reger pela vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e a morte, buscando libertar-se dos valores contrários ao reino de Deus. A presença do Senhor ressuscitado nos fortalece com seu Espírito para que possamos viver a comunhão e a solidariedade. Jesus do Evangelho de hoje ensina a fazer bom uso dos bens deste mundo. Quem segue a Cristo deve ser livre diante dos bens, administrando-os com sabedoria. O problema, muitas vezes, está na acumulação como garantia de segurança e de vida. Jesus exorta a viver numa atitude constante de abertura e confiança em relação a Deus e de compromisso com o seu reino, de modo que o trabalho seja abençoado. No testemunho, em meio à adversidade e na busca de suprir as necessidades da subsistência, a referência a Deus é fundamental para a caminhada dos seguidores de Cristo. A vida voltada unicamente para os bens do mundo está fadada à falência. Os bens materiais, mesmo que sejam necessários, eles não geram o sentido pleno da existência. Podemos possuir os bens criados por Deus para vivermos com dignidade, mas acumular demasiadamente é defeito humano, é pequenez, é verdadeiramente uma indecência. Você não irá prosperar se não colocar as coisas de Deus em primeiro plano na sua vida. Aquele homem rico e insensato pensou em reservar para si só. Não pensou em partilhar com aqueles que colheram o trigo, os bens que a terra produziu. Não houve sequer uma pequena preocupação em partilhar. Aí não estão presentes o Evangelho. Não está presente o reino, o amor. Aí está presente apenas o egoísmo, que é a raiz de todo o mal. Será que há paz de consciência aquele que acumula nos celeiros e nos bancos comerciais, mas nada reparte, nem mesmo com os familiares? Não tem preocupação com os seus, nem com quem colabora para o seu pão de cada dia? Será que algumas obrigações de afeto não estão sendo deixadas para trás na ânsia da prosperidade desenfreada? Pessoas podem morrer aos seus pés e nada lhes toca o coração. Jesus tem mesmo razão. É infeliz quem ajunta tesouros só para si. O acúmulo de bens é uma verdadeira idolatria. Certamente o Evangelho nos diz hoje sobre a justiça social, a justiça distributiva e equidade. Há o bem comum a ser respeitado e o bem comum a ser administrado. O homem ou a mulher cobiçosos têm o coração regido pelo desejo de ter sempre mais, de amealhar, de juntar egoisticamente, como fez o rico da parábola apresentada por Jesus. Quanto mais conseguem ter, mais e mais lutam para conseguir, deixando de lado o amor da partilha. Acham que a sua vida vale mais quanto mais pesarem os seus bens. E não conseguem distinguir a diferença entre prosperidade e ambição. Tarefas do dia a dia e trabalho são esquecidos e deixados de lado. Essas pessoas estão fadadas ao fracasso. Seus desejos não alcançarão o que buscam e os seus sonhos não se realizarão.
Jesus contou a parábola do rico insensato quando um homem lhe pediu que ele ordenasse a seu irmão que repartisse com ele uma herança. Esse homem estava entre uma multidão que ouvia as palavras de Jesus. Curiosamente, Jesus havia acabado de ensinar aos seus ouvintes a respeito da importância de confiar no Pai Celestial, que satisfaz as necessidades dos seus filhos. Jesus tinha ensinado-os a orar, mas parece que aquele homem definitivamente não tinha entendido nada do que Jesus estava ensinando. Ele estava preocupado apenas com o fato de que o seu irmão estava lhe desfraudando com relação à partilha da sua herança. Provavelmente, ele pediu que Jesus interferisse naquele litígio familiar por considerar que o Senhor fosse um rabino. Às vezes, os rabinos mediavam situações desse tipo. Mas Jesus se recusou a ser juiz de sua causa. Lucas 12, 14. Na verdade, Jesus não tinha sido enviado pelo Pai para resolver esse tipo de assunto, mas para cumprir uma missão muito mais elevada: buscar e salvar o pecador, ensinar a lição do amor ao próximo. Logo em seguida, Jesus introduz uma série de advertências sobre a cobiça, cuja parábola do rico insensato faz parte. Essa advertência não foi dirigida apenas ao homem preocupado com sua herança, mas a todos os seus ouvintes. Jesus quer que os discípulos entendam que é preciso haver a justiça, a igualdade, porque somos todos irmãos. O Evangelho vem questionar nossa posição pessoal, comunitária e pessoal. Nossa vida é um entrelaçamento com as coisas, com as pessoas, com a vida. Não podemos perder de vista o que nos ensina o Evangelho. Só assim alcançaremos a paz e a salvação. Só assim a prosperidade será possível. Enfim, precisamos entender que o significado da parábola do rico insensato fala sobre a tolice em que se preocupar demasiadamente com os bens do mundo, visto que a própria vida é o bem mais importante que temos. O homem da parábola se achou tão seguro pelos bens que tinha juntado que esqueceu que sua vida estava além daquilo. Ele fez provisões para a sua vida terrena e pensou que os seus bens iriam garantir o bem-estar de sua alma. Mas a sua alma, perante o juízo de Deus, não tinha absolutamente nada. Na verdade, o significado da parábola do rico insensato pode ser facilmente entendida diante das palavras de Jesus que precedem imediatamente o seu início. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de suas possessões. Lucas 12, 15. Certamente podemos aprender nesta lição muitas coisas práticas com a parábola apresentada hoje, nas quais devemos refletir. Mas, sem dúvida, a principal delas diz respeito à forma com que olhamos para a doutrina que estamos seguindo. Nós devemos aprender com a parábola do rico insensato a reconhecer a soberania de Deus com todas as coisas, seja na sua continuidade de nossa vida ou mesmo no fim dela. Que Deus seja glorificado em tudo, conforme Romanos 14, 8, 10. Porque não sabemos o que está nos reservado nas próximas horas, quanto mais o nosso amanhã. Dessa forma, precisamos saber identificar o que realmente deve ser a nossa prioridade. Pensemos nisso, pois que a vida vale mais que os nossos bens. Amém? Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado.
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo, há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, sabendo que a nossa vida não depende dos bens da terra, oremos olhando os bens do Espírito. A cada oremos ao Senhor, diremos: Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Vamos repetir? Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Pela Santa Igreja de Deus, para que, aceitando ser pobre, mas livre, anuncie aos homens a verdade do reino de Deus. Oremos ao Senhor. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Por todos os ministros da Igreja, para que, simples e pobre como o Mestre, não se deixem dominar pelos poderes políticos, econômicos ou sociais. Oremos ao Senhor. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Pelos governantes, para que não virem as costas à promoção dos bens e dos valores do Espírito. Oremos ao Senhor. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Para que a ambição dos bens terrenos, por parte dos mais poderosos, não conduza à opressão dos mais fracos. Oremos ao Senhor. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Para que todos nós saibamos usar convenientemente os bens deste mundo, colocando-os ao serviço do bem e da verdade. Oremos ao Senhor. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Pelos que passam ao lado dos que precisam, para que reconheçam em cada homem um irmão, com quem é preciso partilhar. Oremos ao Senhor. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Pelo bem da humanidade, vós que criastes todas as coisas, livrai as pessoas da ganância e propiciai que a vossa obra seja respeitada e usufruída por todos. Oremos ao Senhor. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Ouvi, Senhor, as súplicas da vossa Igreja, para que, sabendo usar os bens da terra, recebamos as riquezas do céu. É o que vos pedimos por Jesus Cristo, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Com amor e alegria, ofertemos a Deus nossas vidas e nossos corações, juntamente com as nossas famílias, para o serviço à comunidade, enquanto entoemos o hino do ofertório. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Ao preparar-nos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a tua justiça, que nos levam ao novo horizonte. Senhor da vida,
ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da tua bondade, frutos da terra e do trabalho do homem, que agora te apresentamos e para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Assim o temos para o Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. Verdadeiramente é digno e justo, racional e salutar, que sempre e em todo lugar vos demos graças ao Senhor Santo, Pai onipotente, eterno Deus, por Cristo Senhor nosso, por quem louvam os anjos a vossa majestade, adoram-na abominações, tremem as potestades, os céus e as virtudes dos céus, e os bem-aventurados serafins celebram com igual louvor. Com eles pedimos, mandeis, se juntem também as nossas vozes, cantando em suplicante confissão. Senhor, na verdade, Tu és santo, és a fonte de toda a santidade. Santifica estes dons, derramando sobre eles o Teu Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificai os dons que vos apresentamos. Antes de ser entregue à morte, que voluntariamente aceitou, Jesus tomou o pão, deu-te graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, deu-te graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isso sempre que o beberdes, em memória de mim. Proclamamos o mistério da fé. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará em glória. Celebramos agora o memorial da sua morte e ressurreição, oferecendo-te, Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Damos-te graças por nos admitires à tua presença e te servirmos. Possamos nós que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sermos congregados na unidade pelo Espírito Santo. Olha, Senhor, para a tua igreja dispersa por todo o mundo. Faz-nos crescer com amor, todos unidos ao nosso arcebispo Dom José Fernando, o bispo diocesano Nildemar e todo o clero. Conservai a vossa igreja sempre unida. Lembra-te dos nossos irmãos e irmãs que entraram em descanso, na esperança da ressurreição. Que eles e todos os que partiram deste mundo gozem da tua luz e da tua presença. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Tem misericórdia de todos nós, Senhor. Toma-nos dignos de participar da vida eterna, com Maria, a Virgem Mãe de Deus encarnado, com os apóstolos e todos os santos, com São Francisco de Assis e Nossa Senhora das Dores, e os demais mártires que, ao longo dos séculos, obedeceram à tua vontade. Possamos ter a graça de união com eles, te adorar e sempre te dar glória, mediante teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, te sejam dadas, Deus Pai onipotente, toda honra e toda glória, agora e para sempre. E agora, como nosso Cristo Salvador nos ensinou, nós ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós.
Eis Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Você que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Jornal da Cidade, faça a sua comunhão espiritualmente. Alimentados com o pão da vida, agora vamos firmes caminhar. Pelo Cristo somos sustentados, Ele nos ensina a amar. Sim, a minha missa agora vou viver, Cristo presente em minha vida, será levado ao meu irmão. A união e a alegria que vivemos são maravilhas do amor de Deus, e por isso nós as levaremos para os outros filhos seus. Sim, a minha missa agora vou viver, Cristo presente em minha vida, será levado ao meu irmão. Bem verdadeiro foi o nosso encontro, terá sentido a nossa comunhão. Se também as dores e esperanças comungarmos com o irmão. Sim, a minha missa agora vou viver, Cristo presente em minha vida, será levado ao meu irmão. Cristo presente em minha vida, será levado ao meu irmão. Alimentados com o pão da vida, agora vamos firmes caminhar. Pelo Cristo somos sustentados, Ele nos ensina a amar. Sim, a minha missa agora vou viver, Cristo presente em minha vida, será levado ao meu irmão. A união e a alegria que vivemos são maravilhas do amor de Deus, e por isso nós as levaremos para os outros filhos seus. Sim, a minha missa agora vou viver, Cristo presente em minha vida, será levado ao meu irmão. Bem verdadeiro foi o nosso encontro, terá sentido a nossa comunhão. Se também as dores e esperanças comungarmos com o irmão. Sim, a minha missa agora vou viver, Cristo presente em minha vida, será levado ao meu irmão. Cristo presente em minha vida, será levado ao meu irmão. Oremos. Assisti-nos, ó Senhor nosso Deus, com vossa graça, a fim de que estes sacramentos que fielmente recebemos sejamos purificados dos nossos vícios e livres de todos os perigos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina em unidade com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a parábola do rico insensato fala sobre o erro de se colocar a preocupação com os bens materiais acima de qualquer outra coisa. Essa parábola de Jesus está registrada no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, de 16 a 21. Jesus nos fala sobre um homem abastado
cuja propriedade havia produzido em abundância. Orgulhoso, o homem rico se perguntava o que poderia fazer, pois ele não tinha mais espaço nos seus celeiros para guardar tantos cereais. Então, ele resolveu derrubar os seus celeiros e construir outros maiores, os quais seriam capazes de comportar todos os seus bens. O homem rico até pensava em dizer à sua própria alma que ela poderia descansar tranquilamente e desfrutar do melhor que desta terra, pois ele havia guardado muitos bens que durariam muitos e muitos anos. Diante de tamanha insensatez do homem rico, Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma e morrerás. O que tens preparado? Para quem ficará? Para quem será? Lucas 12, 20. Então Jesus terminou a parábola com a seguinte conclusão: assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Lucas 16, 21. O rico insensato da parábola contada por Jesus não apenas demonstra avareza, mas também egoísmo. Em nenhum momento ele pensava em repartir a abundância dos bens no auxílio dos necessitados. Ele preferia derrubar seus celeiros para construir outros maiores do que compartilhar suas sobras com quem precisasse. Ele queria tudo para si e queria mais e mais. Tinha medo de repartir com os outros, o que julgou ter conquistado. Lembre-se que a parábola do rico insensato faz parte da advertência de Jesus sobre a cobiça. A palavra grega empregada no texto e traduzida como cobiça significa literalmente sede de ter sempre mais e mais. Todo esse comportamento egoísta e soberbo também se harmonizava com sua falta de gratidão a Deus e com os seus colaboradores. Em nenhum momento aquele homem rico agradeceu e glorificou o Senhor por tamanha abundância o que estava recebendo. Nem pensou nos que o ajudou nas tarefas a se reerguer, porque sozinho ninguém consegue nada. Ele se esqueceu de que até mesmo cada fio do cabelo de uma cabeça de um homem está sob o controle de Deus. Ele engrandeceu a si mesmo. Ele se orgulhou dos bens que, em sua insensatez, pensou ser o único responsável por ter juntado, a seu modo, os benefícios recebidos. Todos os que o ajudaram foram demasiadamente esquecidos na sua ganância. Ele também caiu no erro de pensar que era o senhor de si. Ele juntou seus bens contando que viveria muitos anos. Ele pensou ter controle dos seus dias, assim como tinha controle dos grãos que juntava em seu celeiro. Ele pensou ser completamente independente de Deus, e este foi o seu maior erro. Mas o Deus que ele pensou não precisar depender estava requerendo naquele dia a sua alma. Curiosamente, isso não aconteceu como ele planejara. A alma do rico insensato foi requerida naquela mesma noite, porque ele morreu e não pôde desfrutar da sua colheita. Tudo o que havia juntado ficou para terceiros. Algumas pessoas pensam que essa parábola desencoraja os seguidores de Cristo a lutar pelos seus direitos. Não é isso. Obviamente, essa não é a questão. O problema acontece quando objetivamos de tal forma coisas meramente passageiras, como se toda a nossa satisfação e felicidade dependessem delas. Sem planejamento, sem administração, sem partilha, sem gratidão, sem amor ao próximo, sem Deus no coração, não há prosperidade. Porque a vida assim é constituída. Quando agimos assim claramente, não estamos colocando em primeiro lugar aquilo que realmente é prioridade. O egoísmo nos afasta de Deus e das pessoas que verdadeiramente estão do nosso lado, ali prontas a colaborarem. Mas se entendermos que Deus controla todas as coisas, não teremos dificuldade em buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, confiando que ela acrescenta aquilo que nos é necessário para sobreviver com tranquilidade o resto dos dias que nos faltam para viver bem. Que não venhamos a ser como o rico insensato, mas que possamos reconhecer a cada dia a nossa total dependência de Deus.
A bem-aventurança de nossa alma não é garantida pelo acúmulo de tesouros terrenos, mas pela justiça de Cristo imputada em nosso favor. O Espírito Santo é o penhor da nossa verdadeira herança eternal. O pouco que se torna muito quando somos abençoados de verdade, quando sabemos discernir o certo do errado. E tem mais, que ninguém apareça diante de Deus de mãos vazias. Amém? Amém. Ajuntai vosso tesouro no céu, diz o Senhor, onde a traça e a ferrugem não estragam nem corroem, onde a traça e a ferrugem não estragam nem corroem. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. Ajuntai vosso tesouro no céu, diz o Senhor, onde a traça e a ferrugem não estragam nem corroem, onde a traça e a ferrugem não estragam nem corroem. Os poucos bens do homem justo valem mais do que a fortuna fabulosa dos iníquos, pois os braços dos malvados vão quebrar-se, mas aos justos é o Senhor quem os sustenta. Ajuntai vosso tesouro no céu, diz o Senhor, onde a traça e a ferrugem não estragam nem corroem, onde a traça e a ferrugem não estragam nem corroem. Jesus nos convida hoje a acumular tesouros para Deus. E só é rico para Deus quem vive concretamente a solidariedade. Solidariedade é muito mais que realizar algumas ações isoladas de generosidade. Precisamos criar uma mentalidade renovada, de abertura ao outro, aos que mais sofrem. Pobre mesmo é quem acha que tem dinheiro e está sempre fechado à solidariedade e à fraternidade verdadeira de amor ao próximo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de todos vós. Amém. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide na paz de Cristo, no poder do Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, serei como bronze que soa em vão, se eu não tenho amor, amor aos irmãos. O amor é paciente, tudo crê, é compassivo. Bem, amigos, um bom domingo a todos, um ótimo final de semana. Nós devemos sempre no coração de que não adianta juntarmos tesouros aqui na terra, devemos juntar tesouros lá no céu. Um bom domingo, até domingo que vem, às 10h30 da manhã, quando nós voltaremos a celebrar a Santa Missa em seu lar.
para os pobres, que eu deixe meu corpo em chamas arder. Será como sonhos, será tudo em vão, se eu não tenho amor, amor aos irmãos. O amor é paciente, tudo crê, é compassivo, não tem rancor, não se alegra com a